Olá, muito boa noite. Aguardando vocês chegarem aqui para a gente assistir essa super live com uma convidada super especial hoje. Vou guardar a chegada dela também. Oi, Kátia. Kátia já chegou, muito obrigada. Raquel Fonseca, muito obrigada. Para vocês que estão chegando, daqui a pouco vai chegar minha convidada de hoje, minha colega Nutri também, que vem trazer aí um conteúdo bem bacana, que tem tudo a ver com o meu trabalho também, e vocês vão adorar conhecer. Tati, a Kátia agora sim com áudio, boa noite, Kátia. Então, para vocês que estão aí, esse aviãozinho aí, né, direciona para mais pessoas, para que elas possam entrar nessa live. E coraçõezinhos para que o Instagram possa entregar para mais pessoas, para que mais pessoas se beneficiem com esse conteúdo. Ok? Deixa eu aguardar aqui a nossa convidada chegar. Deve estar entrando. Opa. Vamos aguardar um pouquinho. Já peguem a sua aguinha aí, né, para garantir aquela aguinha para molhar a garganta, que eu sempre tenho aqui. Sábata chegou também, muito obrigada. Corações aí para mais pessoas virem para participar da nossa live. Deixa eu só aguardar minha convidada aqui. Ela não entrou ainda. Vamos esperar um pouquinho. Tomei a minha kombucha de manga. Nossa, a Kátia deve ter ficado um espetáculo. Isso aí manda pra mim virtual aqui que eu quero provar. Show. Uma delícia, né? Ó, chegou minha convidada. Agora vamos ver se ela me chama ou eu chamo ela. Deixa eu ver se eu consigo já pedir aqui. Oi, ó, tá na mesma posição as duas aqui. Muito boa noite, Ana. Até Boa nisso a gente tá noite. conectada, ó. Até caiu o fone agora. Foi mesmo. Se a gente combinasse, não sairia do mesmo jeito. Exato, seja muito bem-vinda, muito Boa obrigada. noite. Deixa eu ajeitar a Ó, deu uma falhadinha câmera aqui. aqui. Muito obrigada por Boa essa noite. disponibilidade, né, Ana? Ana, para quem não sabe, ela mora em Recife. Nós estamos bem pertinho, né? De coração, mas distantes Dois aí extremos. geograficamente, né? Dois extremos. Né, Sheila? Exato, exato. Bom, para quem não sabe, né, eu e a Ana nos conhecemos através de uma mentoria que a gente fez em janeiro, que terminou em março. E a gente ali nem se conhecia muito, mas gerou uma identificação bem bacana entre nós duas. Eu disse para ela, inclusive, que eu me identifiquei muito com ela, porque a gente segue uma linha muito parecida da nutrição, né? E aí a nossa live estava prometida desde fevereiro, para vocês terem uma ideia, e entre muitos afazeres a gente conseguiu hoje esse momento para poder conversar aqui com as pessoas que me seguem. E acredito que tenha seguidores também da Ana Paula aqui. Ana Tem Paula sim que eu já tô Danda, se vendo. apresente. Eu quero que tu te apresente para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos lá, Sheilinha. Mais uma vez, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você. Você já relatou aí a empatia que a gente criou, né, desde o início da nossa mentoria. E é um prazer enorme estar aqui fazendo essa ponte, né, de cultura e de conhecimento, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Tem seguidores meus aqui também, Sheilinha. Já estou vendo o pessoal chegando, eu divulguei lá no... Que legal. Gente, meu nome é Ana Paula, como a Sheila já colocou, sou nutricionista aqui em Recife, sou formada na Universidade Federal de Pernambuco em 2001, né? Então já tem um tempinho. Até nisso a gente se conecta, porque eu me formei em 2001 Ai, meu também. Deus! Muito Mas eu tempo digo, viu, já. parece que foi ontem. Parece que foi Verdade. ontem, gente. Então,
né? Bastante tempo aí, tenho pós-graduação em nutrição funcional, clínica funcional, nutrição esportiva, e tenho atuado bastante hoje com a nutrição mental, com emagrecimento, é uma paixão realmente em trabalhar com esse perfil, né? Ah, com certeza, né? Depois que a gente descobre esse nicho aí, a gente fica realmente apaixonada, porque a gente entende que é uma nutrição voltada para uma transformação maior, né? Não só na questão alimentar, mas desenvolvimento pessoal também, que a gente trabalha dentro disso. Mas vamos guardar aí nada de spoilers, vamos com calma, tem muito assunto ainda. Então, tá. Para os teus seguidores, né, que de repente entraram aí para assistir tua live, deixa eu me apresentar então, né? De repente eles não me conhecem. Meu nome é Sheila Pereira. Sim, eu sou nutricionista, então, também formada em 2001, até nisso a conexão é grande, né? Em 2001, então, vou fazer 20 anos de formada em dezembro, né? E fiz pós também em nutrição clínica, né? E eu tenho formação em Master Coach de emagrecimento. Então, desde que me voltei para essa área, né, eu procuro trabalhar com os meus pacientes essas questões mais comportamentais mesmo, né, que a gente sabe que é o que realmente traz resultados a longo prazo e sem sofrimento, né? E nisso aí veio outras especializações, veio outras formações, né, em psicologia positiva, então tudo isso nessa busca para trazer mais qualidade no nosso atendimento, né, Ana? A gente está sempre em busca, né? Sem dúvida, sempre, sempre. E aí eu falo muito em consulta, né, atualmente com os pacientes. Se a gente já atuava muito com a nutrição comportamental, né, a questão da trazer aquela boa relação com os alimentos, com as refeições, com os momentos sociais que envolvem a refeição, se a gente já atuava nisso, do ano passado para cá, com o cenário de pandemia que a gente vive, isso se tornou mais presente, né, Sheila? Com certeza, com certeza. Porque se a gente não trabalhar o emocional aí no meio dessa situação toda que o Brasil vive, né? E não é aqui ou aí que é diferente, né? Todo o Brasil está sofrendo com isso. Então a gente precisa pensar nessas questões, sim. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? E acho importante a gente trazer um pouco da nossa realidade, né, Ana? Acho que não só falar de estratégias, mas falar do que realmente a gente vive hoje, né? E uma das questões, né, uma das situações atuais que a gente vive é que, apesar de tantas coisas que a gente oferece, a obesidade só cresce, né? Sim, sem dúvida nenhuma, só cresce. E como cresceu, né? Levando em consideração, mais uma vez, o cenário de pandemia, isso tem sido super... Eu estava vendo uma pesquisa, uma projeção. Essa projeção foi feita em 2014 para 2022. Lá em 2014, né, através de uma pesquisa, eles projetaram para 2022 que no Brasil nós teríamos 65% de sobrepeso e quase 25% já obesos. Pensa bem, né? Eu não sei se a gente vai chegar a esse nível, mas estamos muito próximos. E com a pandemia só prejudicou mais ainda, né? E só cresce, como você colocou, cada vez maior, só cresce, né? Se lá na época que a gente fez faculdade e se formou, a gente falava ainda de desnutrição, né, e baixo peso, hoje em dia o que a gente fala, o que a gente coloca de sobrepeso, obesidade, crianças, adolescentes, né? Então é um fator que só cresce, é crescer, totalmente crescente. E uma das questões a gente se pergunta, né, Ana, mas por que, né? Que isso continua dessa forma, com tantas opções que a gente tem para oferecer. Eu acho que um ponto é essa questão da busca por milagre, né? As pessoas querem algo milagroso. Algo que não traga sofrimento. Algo que seja assim, ó, rápido, né? Rasteiro. Rápido, que não lhe tire que lhe mantenha na zona de conforto, né? Que não a dificuldade em aderir às mudanças, porque mudança é adaptação, né? Então, tudo isso gera uma série de fatores que a gente precisa intervir. Muitas vezes, a relação, as mudanças no comportamento em casa, na estrutura da casa,
planejamento alimentar, refeições, trabalho, horário de colégio, horário de faculdade de filho, nossos horários de trabalho, né? Orientar a Exato. pessoa aqui em casa muitas vezes nos ajuda, se a gente tem alguém em casa que faz a preparação dos alimentos. Então, envolve uma série de situações que eu sempre coloco, que aí é onde o planejamento, o autocuidado, né? Mas justamente por Exato. envolver tudo isso, as pessoas têm essa dificuldade de querer as coisas muito imediatistas. Rápida para amanhã, né? Exatamente. Exatamente. Então, essa busca por milagres, e isso impacta até na forma como a gente já recebe o paciente no consultório, né? Ele já chega com toda aquela, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vi tal Exato. coisa que eu quero fazer, e a gente precisa entender que somos seres muito individuais e que o que Uhum. serve para A não serve para B. E muitas vezes os pacientes iniciativas por conta própria, né, Sheila? Uhum. Copiar uma situação de um amigo ou de alguém hoje a internet aí, né, a vida de artistas, enfim, e blogs, e aí você quer copiar aquela situação e muitas vezes ele se frustra porque não conseguiu atingir o objetivo, porque fez algo que não foi direcionado para ele, né? Não era Porque personalizado, envolve né? Exato, porque envolve a sua vida, né? Cultura, hábitos, situações emocionais, Uhum. sociais, enfim, não é? Exatamente, né? E aí entra outra questão também, não só nessa questão que a gente falou da busca por milagres, né? Que o milagre, ele é atrativo, né? O que é milagroso, ele é assim, ele Uhum. atrai, ele é encantador, mas ele funciona uma É. semana. Depois a gente não faz mais, né? E tem outra questão que é a pessoa que está nessa vida, que faz muita dieta, e principalmente dietas restritivas, ela tem aquela questão de só pensar em comida. E aí eu trouxe essa semana, Sim, inclusive, na minha, toda a minha conversa dentro aqui do meu perfil sobre compulsão, né? Então a gente vê assim que a pessoa, quanto mais ela faz aquela dieta restrita, mais ela pensa em comida, mais ela come, mais ela tem vontade de comer. Então a ideia é desmistificar isso, né? Que a pessoa, como tu falou, ela chega já pra gente na consulta com a nutricionista, com o nutricionista, né? Já dizendo, já com aquele sofrimento prévio. Vai me cortar tudo, vai me isso, tirar tudo, né? A gente não está dizendo, isso. né, sem ser antiética aqui, né? Existem profissionais que têm essa conduta ainda, infelizmente, né? Mas eu acho que a nutrição tradicional está perdendo muito espaço para a nutrição comportamental, graças a Deus, né? Graças a Deus, né, Sheila? Pois é. Então, exatamente isso que acontece. Por se tratar daquela, daquela, como é que a gente pode falar? Aquele pensamento tão voltado para a dieta, para Uhum, quantitativo, né, para isso. restrições, Calorias. ela se envolve com aquilo e esquece o comer intuitivo, o comer Uhum, natural, o comer pela vontade de comer, o prazer de comer sem julgamentos, sem cobranças, né? uhum. E esquece essa relação com os alimentos, né? Ela fica sempre naquela da dieta, da restrição. Ah, eu não sabia que podia isso, e pode, sim, pode, né? O que que acontece? A gente precisa trabalhar individualmente, né? É quando entra com que a gente vai individualizar necessidades, não é? Que Uhum. aí envolve o quantitativo ou qualitativo, é nesse momento que a gente individualiza, não é? Exatamente, né? E um dado aqui também interessante, Ana, a OMS, né, relatou que 95% das pessoas que fazem dieta e emagrecem recuperam peso ou ganham mais peso em 5 anos. É Em um dado 5 anos, grave. exato. É um dado É um grave, dado né? grave. Gravíssimo, né? Então, ou seja, Exatamente. 95, quase 100% das pessoas que fazem dieta vão recuperar o peso em 5 anos ou vão ganhar mais do que tinham antes. É muito grave isso. E Então, aí entra naquele efeito sanfona, né, Sheila? exatamente, né? E aí outra questão também é essa relação das pessoas com a comida, né? As emoções, né, Ana? Então a comida ela tem esse poder, né? Isso vem de lá da nossa infância, quando é bebezinho, a criancinha chora, a mamãe tá com uma mamadeira ali, tá tudo certo, né? Então
Tem alguém me ligando? Traz memórias, né? Também, Isso, tudo isso. E aí, isso. não é? Exato, exato, né? E aí o que que acontece, né? O que que a gente já sabe que esses fatores comportamentais, eles influenciam mais a perda do peso do que a própria composição de macronutrientes. Olha que importante também. Então, as pessoas se Exato. preocupam, como tu disse antes, né? Tem caloria, tem proteína, né? Não tem carboidrato, tem muito açúcar, daí tu começa a fazer aquela exclusão, né? O que a gente conhece por dicotomização dos alimentos, né? Isso é bom, isso é ruim. Isso. É bom eu O como, que é é ruim eu não bom, como. exato. É, Né? E aí vem todos os e problemas aí, comportamentais, né? exatamente. E aí, às vezes, vem aquele conceito, aquela questão de estar lendo tabelas, né, Sheila? E aí, quando eles se surpreendem, quando a gente fala assim, olha, vamos ler os ingredientes, você leu o ingrediente? Não, eu vi tal coisa que tinha tantas calorias, a outra tinha tantas calorias. Eu disse, mas você leu os Exato. ingredientes? O que é que tem nesse composto que você comprou? O que é que tem? Então, hoje a gente faz um apelo também maior a essa questão da qualidade do que se consome, não é? Uhum, Então, o quantitativo, em algum momento, sim, ele vai fazer a diferença, mas claro. diante de todo o cenário, claro, diante de todo um cenário onde a gente fala muito sobre essa relação com os alimentos, a qualidade do que a gente consome hoje, do que a gente escolhe para compor as nossas refeições, faz uma diferença grande, não é? Então, há Uhum, ingredientes que estão presentes naqueles alimentos, não é? Que a gente busca consumir ou comprar, enfim. exatamente, né? Não é, Sheila? E E aí, quando como eu. você fala nessa questão da parte sensorial, né? Entra a questão da memória, o comer emocional, né? A gente tem o comer Uhum, a fome e a sensação fisiológica da fome, de fato, e a gente tem também o comer emocional, o comer por prazer, ou por resgatar uma uhum. memória afetiva. E E o que a gente tem observado muito, a comida às vezes ali ela se torna um colo, não é? Hoje ela uhum, tem a questão da ansiedade, da tristeza, enfim, de outros fatores e até de momentos felizes também, né? sim, Então, sim. ela é sempre esse depósito, esse colo emocional, não é? Então, a gente tem trabalhado muito isso hoje também. E o que é importante de falar, eu sempre trago isso para os meus atendimentos, né? Que às vezes as pessoas se questionam, mas por que que as pessoas, né, estão lá num momento de desconforto emocional e elas se atiram na comida? Porque a comida, ela está disponível e ela, entre aspas, né, Ana Paula, ela é lícita, né? Eu poderia ir Sim, para as drogas, eu poderia beber, eu poderia, né, fazer coisas erradas, enfim, né? N situações que se a gente fosse citar, ficaria a noite toda. Mas aí eu vou para aquilo que me parece lícito. Tipo, comer faz parte da sim. rotina. Então, se eu comer um pouco a mais, ninguém vai É. perceber que eu estou em compulsão. Mas se as Uhum. pessoas soubessem o efeito que esse excesso, que essa má qualidade gera, né, elas começariam a repensar se isso realmente pode ser um vício bom, né? Não é. Exato, exatamente, exatamente. E aí é quando a gente entra com o tema da live, né, a questão da nutrição comportamental, né? O que é que ela é de Uhum, fato? Ela tem como foco, ela tem como premissa o comer com atenção plena, né? A gente uhum, parar e prestar atenção de fato em cada refeição que a gente exato. faz, em cada pedaço, em cada porção de comida que a gente coloca ali na boca para realmente se alimentar. Né? Criar uma conexão naquele momento que você faz a sua refeição, isso é fundamental. E por quê? Justamente envolve questões fisiológicas, envolve questões Uhum, psicológicas, envolve o meio externo em que a gente vive, não é? E aí o que eu exato. gosto muito de E reforçar é que... Pode falar, Xelinha. é a questão do prazer também, né, Ana? É resgatar o prazer, porque as pessoas Isso, ainda têm aquela ideia assim, ah, eu não posso ter isso. prazer com a comida. Como não? Todo mundo tem. É, Comer é bom, sim, né? claro. E E aí, a como tu gente, quando falou fala isso antes, na consulta, aí, abre os olhinhos assim, né? Mas é claro, a gente não come, não se alimenta só por saciar uma necessidade fisiológica. A gente come por prazer, porque comer é bom, né?
E aí, nessa situação, né, tu aplicando esses princípios da nutrição comportamental, tu começa a quebrar um pouco aquela ideia, né, de que isso não pode, de que se eu comer isso eu vou ter culpa, vou me sentir culpado, vou me sentir Isso. O frustrado por não ter julgamento, né? cumprido a dieta da nutricionista, né? Isso, exatamente, Sheila, exatamente. E a gente entender que todos os alimentos podem ter espaço na nossa alimentação Uhum. saudável, né? Todos os alimentos podem e devem ter esse espaço, porque é saudável a gente comer alguma coisa que está fora, digamos assim, da sua rotina que você gosta de comer. Eu digo, você comer uma pizza do seu marido, seus filhos, você participar daquele momento sem julgamento e sem culpa, não é? Então, Exato. você ter certeza, você ter conhecimento do seu sentimento ali naquele momento, porque eu gosto, porque faz parte, e que isso não vai quebrar o teu processo de emagrecimento, isso não vai quebrar o teu processo de ganho de massa muscular, não é? Porque você participa de momentos assim, né? Isso acontece no final do ano, né, Sheila? A gente passa novembro e dezembro todo escutando isso. E eu digo, gente, viva aquelas 2 noites, né? Feliz. Uhum. Aquele momento é um momento que envolve famílias, que envolve lembranças, que envolve Sim, com celebração. certeza. E a comida está ali envolvida naquele momento, não é? Exatamente, né? Isso é bem importante, né? Resgatar esses momentos, né, agradáveis. Porque tem aquele Sim, preconceito, tem aquele sofrimento prévio, né? Como tu disse, chega novembro e já estão sofrendo por antecipação. E eu costumo dizer, não é entre Natal e Ano Novo que se engorda, é entre o Ano Novo e o outro Natal, né? O ano todo fazendo coisas que, né, poderiam exatamente. ser melhoradas e que a pessoa não busca essa melhoria, né? Então isso é bem importante. Exato. Bom, e E aí que dentro dessa salvamento questão aí saudável. que tu está trazendo, né? Como, Xaninha? Oi, Não entendi. te interrompi, pode falar. Falamos juntas. Não, só para fechar, concluindo que a saúde da gente depende de comportamentos saudáveis, né? Inclusive, o emagrecimento depende de um comportamento saudável, deste equilíbrio, não é? Exatamente, né? E Falando em uma emagrecimento, coisa, que é o que a gente tem mais trabalhado hoje, eu sempre levo para esse lado. A gente precisa ter esse comportamento legal, esse equilíbrio, para que você consiga seguir esse percurso, esse caminho, não é? uhum, sem dúvida, né? Uma coisa aqui que eu queria acrescentar, né, Ana, é que tem uma frase bem legal que diz assim, ó, nem toda restrição gera compulsão, mas toda Sim, compulsão é fruto da restrição. Então, quer essa frase é dizer, perfeita. né, a compulsão, ela tem um fundo, né? De algum momento tu fez uma restrição que te levou a esse processo compulsivo, né? E não só da compulsão em si, as Exato. pessoas entendem quando a gente fala de compulsão só como aquele transtorno alimentar, mas o comer emocional e o desejo exagerado por um alimento, ele também é fruto de uma rejeição, de uma restrição, desculpa, ele também é fruto de uma Muito, restrição. Né? Então a gente precisa muito entender presente. que, eu vou ter um emagrecimento rápido, vou ter, mas ele é sustentável? Nem sempre. Na maioria das vezes não, né? Eu acho que é o grande desafio que a gente tem em consulta, né, Sheila? É trazer as pessoas para essa situação, não é? Essa consciência, Que né? não é consciência, mudança, adaptação. Eu sempre falo, gente, isso é para ficar, eu não quero 60 dias, não. Isso é para a gente aprender e para ficar. E aí a gente vai sempre Exato. reforçando. Tem um momento de comer aquilo que você gosta? Claro que tem, né? Não é no caminho da restrição 100% que você vai atingir seu objetivo e vai ficar lá. Porque o mais difícil, É às vezes é ficar fácil a lá. gente perder, né? A gente vai lá, vai, se empolga e tal, perde aquele peso que você desejaria e manter a manutenção, que é o dia a dia, são as atribulações, a dinâmica da vida, né? Que é muito. A Uhum. gente tem uma Os vida muito corrida, obstáculos, então se né? você. Exato. Então, se não houver uma ação, Exatamente. ao planejamento, a entender por que eu estou aqui sentada na sua frente, buscando isso que eu tô almejando, né? Por que eu estou aqui? Você tem que entender por que você chegou lá no consultório da nutricionista. Você chegou buscando o quê?
Então, não é uma coisa que é para ali só aquele momento. Então, eu acho que o grande desafio da gente é esse. É fazer a Aham, deixa eu ler pessoa alguns que ela comentários aqui. pega aquela Já li. estradinha e vá. Tô lendo alguns comentários. Ai, Peraí que agora eu fui meter o dedinho aqui, a pessoa foi colocar o dedo no lugar errado, estragou tudo aqui. A Kátia comentou, ótima essa frase, Sheila, toda compulsão vem da restrição. Gabriel Camargo colocou sim. muito bom. A Ana, acho que é Nogueira, isso? A É, Ana é ideia de minha que é... paciente Ai, que querida. legal! A ideia de que é para a vida toda demora a ser internalizada. Perfeito, Ana, é verdade. Né? Então as pessoas às vezes dizem assim, ó, Ana é um exemplo, viu, Sheila? Ana ai, eu que acompanho show, desde 2015, que uma legal, transformação belíssima. É, que né, show. Ana? E É, tem isso mesmo, ela colocou muito bem, né? Porque demora a aceitação, né? As pessoas às vezes chegam e dizem pra gente assim, ah, tá, e quando que eu vou comer normal? Eu disse, tu acha que o que tu come é normal? Só me responde essa pergunta. Se tu acha, tudo bem, eu vou entender que é, né? Porque também uma coisa que as pessoas não exatamente. entendem, né, Ana, é que na nutrição comportamental, no processo de coaching nutricional, a gente está aqui para não fazer julgamento. A pessoa tem uma carga de Isso. situações, de vivências. A gente não está ali para botar o dedo na moleira e ficar dizendo para ela que ela está errada. Não é isso. E às vezes é isso que a pessoa vai com medo, ela já nem vai. A nutricionista vai me É, xingar. Cara, eu fico louca com isso. Como assim xingar? Quem sou eu para xingar alguém, né? A gente jamais vai fazer esse tipo de coisa. Mas, claro, não estou dizendo que não tenha profissionais que talvez façam. Mas é essa ideia, né? Tu vir chega bem leve. na defensiva, né, Sheila? Muitas vezes chega na Exato. defensiva, né? Até se desarmar, até sair outra pessoa do consultório, né? Mas eles chegam normalmente já vai tirar Exato. tudo da minha vida. Eu sempre digo assim, ó. Quer que a coisa funcione? Veste a tua capa de aprendiz e entra, né, de cabeça leve. Te entrega. Que aí vai funcionar. Uhum. Agora, se tu vir com os conceitos que tu já aprendeu até hoje, né, ou com os preconceitos que tu tem, né, não vai funcionar. Então, isso é um ponto fundamental. Mas isso que a tua paciente aqui colocou é maravilhoso, né? A Kátia É, comentou aqui, por isso amo os exatamente. teus programas, mudanças para a vida, é isso mesmo. A Ana comenta de novo, Isso. principalmente para quem já foi obeso, né? De verdade, exatamente. Tem vários outros comentários aqui, mas vamos dar continuidade. Pressentindo. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Ela está comentando alguma coisa, depois a gente continua. Bom, então nessa questão também dentro do emagrecimento, né? Que é, não sei se é exatamente o teu nicho de trabalho, mas o meu é só isso, praticamente. Com o meu público, é público de emagrecimento mesmo, né? É o meu nicho de atendimento, é o que eu faço, é o que eu tenho prazer de fazer e é o que eu me identifico, né, Ana? O que a gente observa, Sim, assim, que na nutrição comportamental, talvez as pessoas fujam um pouco disso também, porque justamente por aquilo que a gente já conversou, elas querem algo imediato. E por ser um processo sim, que tu faz toda uma transformação de dentro para fora, né, trabalhando o autoconhecimento, uhum, desenvolvimento pessoal, essa relação da comida, né, com as nossas emoções, aprendendo que comer, como às vezes hoje, que esse comer ele pode ser sim prazeroso e que a gente não precisa excluir os alimentos que a gente gosta. Quando a pessoa começa esse processo, talvez esse emagrecimento ele não chegue, né, tão rápido quanto se espera. E isso pode sim, ser um afastamento desse tipo de processo, né? O que sim. eu acho péssimo, né, as pessoas pensarem assim, porque ao contrário dessa velocidade de emagrecimento, ele é algo sustentável a longo prazo, né? É. Mas até, Sheila, não sei a tua experiência aí. Eu tenho percebido que essa abordagem, quando a gente chega, assim, da forma que nós estamos falando aqui hoje, eu percebo que eles têm aderido, Ah, têm com certeza. acolhido, né? Porque Porque são sai pessoas, daquele tradicional, aquela coisa do, né, não pode isso, não pode aquilo, só isso, só aquilo. Então, e são né, pessoas que eles já têm sofreram, já passaram por muitas e muitas coisas. vezes, Muitas exatamente, vezes. E assim, ó, tipo, né, já estão desanimadas, não tem mais autoconfiança, né? é isso mesmo. Normalmente essas pessoas são as que já passaram por situações que aí quando você vai escutar, né, acolhe e elas realmente vêm de coração aberto
e já entende, já percebeu que não, por ali, por aquele caminho, não vai funcionar, não vai persistir, não é? Exatamente, né? E aí a gente falou aqui que esse emagrecimento ele também é uma consequência do autoconhecimento, né? Eu não tenho como emagrecer se eu não pensar na minha vida como algo, um ângulo inteiro, né? Todas as áreas são importantes. Eu disse, o que tem a ver o meu trabalho? Muito, né? Hoje, num atendimento que eu estava fazendo, a pessoa me disse que ela, né, eu não estava satisfeita com o seu trabalho e talvez aquele fosse um ponto crucial para ela estar no peso que estava. Sim. Aí tu vai dizer, como que não tem nada a ver? Tem muito, né? Então não é só o comer, né, e o sedentarismo que me levaram a essa situação. Muito pelo contrário. O comer errado e o sedentarismo são consequências de emoções, né? E de situações que eu não estou conseguindo resolver. Exatamente. Né? E é ali que a gente tem que buscar, então, ir a fundo, né? Mexer ali onde está precisando. E isso a gente também não é mágica, né, Ana Paula? A gente não tem magia. A gente faz isso através, como tu colocaste muito bem, do acolhimento, né? Através das perguntas, né? Das ferramentas que a gente usa para a pessoa ir se desenvolvendo. Isso. Esses fatores é muito importante, né? De fazer com que ela entenda o que está acontecendo naquele momento, que está levando a agir de tal forma, a fazer as escolhas que não são as mais adequadas, não é? E isso é muito frequente. E aí a gente sempre leva realmente ao cuidado dos fatores emocionais e mostrar isso, que tudo vai sendo consequência. Exato. Exato. Não precisa de desvendar essas causas, né? E aí a gente vai resgatando tá dando. Toda essa forma de trabalhar, de atuar, não é? Exatamente, né? A gente tem, assim, a gente vê os resultados, porque quando a pessoa se transforma, né? A gente pensando na questão mental, emocional, o resultado ele vem leve, ele não vem como uma obrigação. E às vezes, nessa transformação, muita gente, eu tenho pacientes assim que começaram a perceber, tipo assim, nossa, eu entrei aqui com uma necessidade absurda de emagrecer, eu precisava emagrecer. Hoje eu tô tão bem comigo mesma que eu estou me aceitando melhor e eu não vejo mais aquele peso que eu queria. Eu já aceito melhor o corpo que eu tenho e eu quero melhorar sim, mas não naquela busca desenfreada por um peso, né, por um número. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero me sentir leve, é isso que a gente quer. Acho que esse é o nosso propósito de vida, né? Levar isso para as pessoas, né? Exato. E é muito bom o retorno. Quando vem, quando fala, eu tô dormindo melhor, eu tô me sentindo mais leve, eu tô me sentindo mais disposto, eu tô numa relação super bacana com aquela coisa que eu tinha necessidade todos os dias após o almoço, aquele docinho após o almoço, são situações que a gente vai trabalhando, né? Sim. Porque a gente dá opções, né, Sheila, de produtos, né, com ingredientes naturais, mais saudáveis, mais adequados, mas a gente sempre leva para aquele lado, olha, toda vez que você, mesmo a gente te dando a opção de um alimento, de uma escolha mais saudável, de um doce mais saudável, vamos falar disso, né? Que é muito presente, muito frequente. Sim. Mas se você está sempre colocando aquilo ali naquele momento, o teu corpo vai estar sempre naquele vício, na busca daquilo ali. Por que a gente não trabalha isso também de outra forma, né? Incluindo outros alimentos, pensando por que eu estou fazendo isso nesse momento, né? Eu estou buscando o quê? Eu estou compensando o quê fazendo isso, né? Realmente o comportamento mental e o emocional. Não é somente fazer as substituições, né? Porque se você fica sempre ali, substitui um doce mais gordo por um mesmo doce mais saudável, mas com aquela frequência, você tá obedecendo ao mesmo mecanismo de vício daquele momento, que normalmente isso acontece muito com o doce, né? Então é trabalhar o porquê. Por que você está buscando isso aí? O que é que está faltando? O que é que a gente pode preencher nesse momento para compensar essa busca que você está fazendo aí? Né? Então, é o comportamental totalmente envolvido. Exato. E aquela questão, né, de quando a gente começa nesse processo, a gente também tem que aprender a diferenciar o que é fome física de emocional, né? Então, quando a gente faz essa diferenciação,
que a fome física, ela tem aquela pegada assim, tipo, qualquer coisa que vinha, eu tô comendo, eu tô com fome. A emocional, ela é seletiva, né? A emocional não é qualquer coisa, é a pizza, Totalmente seletivo. é o chocolate, ela é incrível como ela é direcionada, né? A fome fisiológica, a gente sente dor de cabeça, a gente sente o Exato. estômago, como fala, né? O estômago Uhum. oco, você sente realmente Uhum. a fome, o instinto de comer algo para saciar aquele momento. E a seletiva não, ela é bem seletiva, ela vai, né? E às vezes Mas come e não se satisfaz, porque não é fome, né? isso, exato. A Ana colocou uma coisa aqui, Shelly, Pode importante, ela ler. colocou, às vezes, essa defensiva é já pressentido um fracasso, né? Às vezes, eu acho que foi em relação exatamente, a pessoa já chega na defensiva no consultório, né, Ana? Eu acho que é isso. Isso já, muitas Isso, vezes, entendi. já pressentindo o fracasso, de que não vai conseguir, de que não vai conseguir tocar para frente o que ela quer. Independente do profissional, ela colocou aqui, Exato. né? É justamente, né? Ela colocou bem porque a pessoa ela já se acostumou ao fracasso. Ela já errou tantas vezes. Mas eu acho que muito Isso. desses erros, entre aspas, como eu disse, a gente não está aqui para ficar julgando, né? Eu acho que Sim. está relacionado àquelas questões assim, ó, Ana. Eu tento, né? Caio, tropeço, levanto. E aí eu vou lá tentar no mesmo lugar, né? Eu não tenho aquela Sim. ideia assim, ó, se aquilo ali me fez tropeçar, eu preciso direcionar para outro É. lado, né? Essa situação vai ser provisória, ela não vai me trazer o resultado que eu quero, ou vai me trazer por um curto período de tempo. Então, assim, ó, se eu ficar, né, seguindo as mesmas estradas para cair nos mesmos buracos, isso não vai funcionar. Eu tenho que mudar o trajeto, vou Já para outro sabe que lado. não vai funcionar. Exato. Exatamente. Uhum. Bom, e uma coisa interessante, né, que tu começaste ali falando, sobre esse comer intuitivo, né? Algumas palavras algumas terminologias são novas para a maioria das pessoas. Para nós que buscamos a nutrição comportamental, isso já está, né, enraizado e a gente busca isso. É claro que o comer intuitivo, mindfulness, mindful eating, são coisas que a gente precisa que a pessoa também se adapte, não é um processo que tu consegue do dia para noite. Assim como eu sempre digo, Sim. né? Meditar é uma coisa que tu precisa praticar para aprender, né? Tu não consegue do dia para noite, né? Exatamente. A meditação, a respiração, quando a gente começa a fazer, a gente acha que, meu Deus, não vou conseguir, né? Exato. Mas é uma técnica que é um dia, repetição, não é? E aí, Isso. embora é uma mindful eating, mas eu acho que muitas pessoas já ouviram falar, já estão ouvindo e já chegam, né, no consultório falando um pouco sobre isso. E é justamente o comer intuitivo, é o comer consciente, né? É a atenção Uhum. ao comer, é aquilo que eu falei. Porque muitas vezes hoje, na correria que a gente vive, que se vive, hoje mesmo eu tive atendimentos assim. Ele liga o piloto automático e vai-se embora, né? Acorda de manhã, aí eu estou como aquilo todo dia, e não consegue prestar atenção no que está Uhum. acontecendo. Não consegue prestar atenção naqueles momentos da refeição que são fundamentais, né? De importância na nossa saúde em todos os aspectos, saúde emocional, saúde clínica, saúde fisiológica. E em termozinho novo, o Mindful Eating, ele está associado à atenção plena ao comer, ao sentar na mesa, a Uhum. prestar atenção em cada garfadinha, em cada pedaço de comida, lá na hora que senta para fazer uma refeição, Exato. deixar um pouquinho aqui, se você tem, eu digo, gente, você tem 15 minutos para almoçar, é 15 minutos, bota o celular no silencioso ali, coma, porque naquele momento, se você está ali fazendo a refeição e você não presta atenção no que está fazendo, você não tem noção você não saboreia a comida, muitas vezes não lembra Uhum. nem o que comeu, muitas vezes você pergunta, o que você comeu ontem? Você não lembra, porque vai assim, pensando nisso, naquilo, no celular, É o uma automático, reunião e né? tal.
é o automático, isso é uma bola de neve, isso vai prejudicar muitas vezes que momento do dia, à noite, né? É um Uhum. relato, assim, 99%. Exato. Chega em casa, toma um banho, que desliga tudo, aí vem. Aí essa hora que você vai querer sentir o sabor da comida que não sentiu o dia inteiro. E aí acaba, assim, muitas vezes, aquela compensação maior no período da Isso. noite, que é mais frequente, né? Então, é o comer pleno, a conexão que se vocês precisam prestar atenção nisso, gente. Sentar à mesa para fazer uma refeição, seja um café da manhã, um almoço ou um jantar, isso é fundamental para os objetivos que você busca. Seja emagrecimento, seja melhorar teu condicionamento físico, buscando saúde de uma maneira geral. Hoje é um grande desafio, porque a gente vive uma vida muito corrida. E se a gente não Exato. prestar atenção nisso, não fazer uma avaliação, como é que está a minha semana? Como é que está o meu dia? Aí é uma bola de neve, né? É uma ladeira abaixo. Com Então, certeza. essa é a proposta de você trazer de volta a sua conexão com este momento da refeição, que vai repercutir, que vai fazer um grande impacto, né, nos seus objetivos quando você procura um nutricionista naquele momento, seja para qualquer situação que você esteja ali buscando, não é, Sheila? Exatamente. A gente costuma dizer, né, que nós vivemos agora a era da distração, né? Antes era a era da informação, agora é a era da distração. Qualquer coisa é motivo Crianças da e gente. adolescentes, Exato. E bom, eles vão né? sofrer mais do que a gente, né? Eu sempre digo isso, porque nós conhecemos a tecnologia, o celular, já no nível, né? Eu conheci na faculdade, né? Então, eu não vivi isso na minha infância, né? Eu não tinha acesso a celular, porque não existia naquela época. Então, eles já nasceram com o celular na mão. Então, eles é algo que é muito fácil tu te distrair, né? E o que a gente sabe já assim, ó, se eu estou fazendo alguma coisa, eu pego o celular, eu preciso de 15 minutos para retomar aquela atividade, para estar concentrado de novo naquela atividade. Imagina a gente almoçando com o celular na mão, né? Muito complicado. Mas também é uma coisa, né, que eu sempre digo, né, Ana Paula, assim, ó, os hábitos eles precisam ser mudados de uma forma gradativa. Né? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não Isso. consigo mastigar, eu não consigo parar para fazer isso. Ah, mas assim, ó, tem uma refeição que tu possa te doar? Ah, talvez a janta eu acho que eu consigo. Então tá, a partir de hoje vai ser a janta. Começa pela janta, que tu vai notando que as outras refeições tu vai ter necessidade de fazer isso. Né? Então começa aos poucos, Perfeito, né? Sheila. Uma refeição de cada vez, te organizando, né? Para o que tu tá fazendo, presta atenção. Amanhã a rotina vai ser corrida azar, mas tu vai começar a perceber que vai te incomodar com o tempo o fato de o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde estarem sendo Ser feitos de uma corrido. maneira não, né, com essa atenção plena que a gente fala. Exato. Hoje eu atendi e uma criança. E foi bem esse assunto. Ai, não, porque de manhã é muito corrido, Ana. Não, é tudo muito corrido. Eu disse, gente, vamos lá. Por que vocês estão aqui? Aí você traz a pessoa, né? E se eu Sim. não tiver um planejamento para essa semana que é corrida, você vai acordar todo dia assim. Vai comendo Uhum. no elevador, vai comendo no carro, não dá tempo de comer. Ah, eu não como. Por que não como? Porque não dá tempo. Porque não dá tempo. É corrido, a minha vida é super corrida também. Com dois filhos É. pequenos, né? Aquela coisa, todos nós temos, não é? Dizer assim, a nutricionista falando é fácil, mas não é. A gente Não tem é, o não. conhecimento a gente quer compartilhar, né, Sheila? Mas se a Exato. gente não pensa, não trazer para a gente esse autocuidado também, que a gente Uhum. traz aqui para vocês, a gente vai acabar no mesmo erro. Né? Então, Exatamente. aí entra naquela coisa da gente tentar se planejar, né? A disciplina que eu sempre levo é o autocuidado, é você estar cuidando de você. A gente tem que sempre levar para esse lado, né? Quando a gente está fazendo as mudanças, quando a gente está aderindo a novas situações propostas pelo profissional, você está Uhum. cuidando de. Exato. Eu sou uma pessoa, mesmo tu falando ali, a nossa vida é corrida, né? Mas olha, eu te confesso assim, nem o tempo que eu fazia faculdade, eu não consigo, tipo aquela coisa assim, come no carro, uma barrinha, na época era muito comum comer barrinha de cereal, hoje não é mais, né? Mas come a barrinha no carro, na van indo pra faculdade. Nossa, aquilo pra mim era uma tortura, porque eu odiava comer Eu as coisas sem estar também. sentada numa mesa.
sem parar para fazer, entendeu? Para mim aquilo era torturante e é até hoje, eu não gosto. Eu sinto assim como se eu não estivesse alimentada. Para mim é como se eu não tivesse comido nada, então eu prefiro não comer. Né? Então eu Pra mim, preciso ali eu desse entendo. momento. Ali eu também. Pra mim, eu digo, acabou-se, eu não estou cuidando de mim, acabou-se, acabou-se o mundo. Você tá ali comendo no carro, comendo no elevador, não dá. Não É dá, aquele tem momento que que a ter gente esse vai tempo. parar e pensar, o que é que eu posso fazer para melhorar, né? E a Buscar maioria das minhas ajuda, buscar seguidoras, eu não sei se orientação. as tuas, né, Ana, mas a maioria das minhas seguidoras são mães também. Então a gente está Sim, a trazendo aí maioria. uma ideia, né? Então, assim, ó, pra É, gente também, a que maioria. exemplo eu tô dando pro meu filho comendo num elevador, num carro, né? Então eu também tenho que ser exemplo. Eles não seguem tudo que a gente faz. Então, se eles verem que a gente tem aquele momento, que se arruma a mesa, que a gente vai É, conversar sobre as coisas boas do dia, que não vai estar na frente de uma televisão. Eu, na minha casa, a televisão não fica na sala de jantar. Não tem TV na sala de jantar para isso. Porque senão aqui a distrai. gente desliga. Aqui mas a gente desliga. Aqui nem tem. Eu consegui tirar a mesa e colocar em outro ambiente. Não entra. Hora de comer, hora de comer. Porque é uma distração. Às vezes escapa, assim, do celular tá do lado. Não vou negar. Né? Faz parte. A gente também trabalha e trabalha com o celular, né? Mas, na maioria das vezes, a gente tem que servir, sim, de exemplo para os nossos filhos. Porque senão eles É vão isso estar que você sofrendo, falou. né, as coisas que as pessoas sofrem hoje, né? Que os adultos sofrem. Isso, Sheila. Eu sempre levo essa questão. A educação nutricional como qualquer outro ponto na educação dos filhos, porque eles se Uhum, espelham na frente de tudo, né? E se com ele está vendo certeza. aquilo, para ele aquilo é normal. Então, né, vai ficar mais difícil lá na frente para mais uma coisinha para gente, para você consertar, digamos assim, né? Então, quando a gente Exatamente. falando nessa questão de melhorar essa conexão e essa plenitude na hora das refeições, a gente eu gosto sempre de levar a questão de na hora que você vai comer algo que esteja fora assim daquelas refeições padrão, enfim, né? Uhum, Você estou com fome, a gente se perguntar, né? A gente se perguntar realmente, eu estou com fome realmente nesse momento? Ou a gente está uhum, simplesmente levando somente sendo levado por questões emocionais e de ansiedade, que é o que a gente tem escutado bastante, né? Eliminar as distrações é muito importante, como eu uhum, coloquei, do celular ligado. Se você tem 10, 15 minutos para almoçar, preze por aqueles 10, 15 minutos que você uhum. tem para uma refeição, né? Porque justamente muitas vezes a gente come na correria, não lembra o sabor da comida, não lembra o que comeu e isso vai interferir nas mudanças que você está buscando atingir, não é? Com Se certeza. conectar com a comida, envolver a visão, envolver o olfato. Todo o processo começa quando você olha para o prato da comida, né? Quando você Exato. visualiza aquilo que você quer comer, ou chega no self-service, você olha ali logo o que é que tem, então aquilo ali já é todo um processo que inicia, não é? Então é Uhum. importante, tudo isso é conexão com os alimentos, é a conexão com a comida. Comer mais devagar, né, Sheila? É outra coisa Sim. também que a gente vai. Se você está concentrado, você consegue se mastigar melhor, você consegue se envolver mais e mastigar mais devagar, não é? Sem dúvida, né? A mastigação ela é muito importante. Eu sempre digo que quem mastiga mais consegue comer menos. É uma frase É, que eu uso bastante. Então a gente fatores, precisa, né? fatores E totalmente hormonais, exato. eu digo assim, ó, a mastigação, ela te traz. A mastigação é um dos principais pontos para te trazer consciência alimentar. Porque tem coisas que, de certa forma, né, acaba perdendo a graça. Porque tu Sim, mastiga tantas vezes que tu começa a observar assim, nossa, isso nem era, parecia tão bom e não é. Né? Então, aquele alimento com um tempero, né? Essas coisas mais prontas, tu começa a mastigar muitas vezes. Quando tu chega no final, tu diz, nossa. Agora, quando tu dá duas, três mastigadas, engole, e tu acha que gosta, né? Mas quando tu não é? começa, né, a sentir Saborear realmente. saborear, tu começa a criar uma seleção saudável. Assim como quando também tu faz isso com as frutas, né? Tu começa a ver que aquela fruta que parecia não ser tão boa, ela começa a ter gosto, né? Porque tu saboreia bem, tu experimenta. Claro, a opção de Não se repente tu faz mastigar uma fruta e descobrir que não era tão boa quanto tu imaginava.
Mas é isso, a gente vai descobrindo. E outra, eu sempre digo, né, Ana, não sei se tu é dessa opinião, eu não preciso comer todas as frutas e legumes existentes na face da Terra, até porque são muitas, né? Totalmente. Respeitar o paladar, né, gente? Tem coisas que a Exato, gente de fato gosta, tem coisas que de fato você não vai gostar. Respeitar o seu paladar, né? Total, exatamente, eu né? falo muito isso também. A Kátia comentou aqui, mastigar 30 vezes. Eu Jesus, vi. que desafio. Na verdade, assim, eu falo, né, que o ideal é 30 vezes, mastigar cada garfado e tal, né? Depois eu abro um parênteses, carne vermelha umas 50 vezes, depois, meu Deus. Mas eu acho que mais do que contar, né, a gente também não tem muito tempo para ficar nessa contagem, é tentar triturar o alimento na boca, né? A gente precisa contar, mas fazer esse processo, né, para que esse processo digestivo comece, sim, já com as enzimas, né, da saliva ali, já comece fazendo esse efeito, né? Então, Nossa digestão pratiquem, porque a começa aí na mastigação é boca. maravilhosa mesmo. Pois é. E aí também, Sheila, só para a gente reforçando esse conceito, a questão de quando se exagera, né? Ou a gente precisa lembrar que não deve se punir. Exagerou num dia, exagerou no sábado, no domingo, uma situação que a gente sabe que pode acontecer. Muitas vezes, situações sociais, né? Então, a gente pode se punir, a gente tem que ir de amanhã, a vida segue, a vida continua. Então, nem vai fazer longos jejuns sem orientação, nem treinar o triplo do tempo que você treina para poder compensar um exagero no dia anterior. Então, não se julgar, não se punir, viver aquele momento, ter consciência daquele momento que você está ali exagerando um pouquinho mais, porque alguma coisa boa aconteceu. Você está vivendo, às vezes, alguma situação boa, não pode pensar só no ruim, né? E não se punir, não se julgar e segue sua rotina de exercício físico, siga com sua rotina de planejamento alimentar, né? A sua rotina de vida saudável, e que esses momentos vão existir porque sempre existiram, não Com é? certeza, né? Eu sempre falo também, né, que a gente conhece como termogênese adaptativa, né? O corpo, ele acaba te ajudando a queimar mais caloria quando ele sabe que é algo que não é tão saudável, né? Não é uma rotina. Agora, quando aquela refeição, os lanches, né? As pizzas, né? Os hambúrgueres começam a ser muito frequentes, aí não tem como, o corpo começa a acumular gordura. Agora, uma vez lá que outra, o teu organismo sabe que aquilo é esporádico e aquilo não vai comprometer o resultado, né? Então, é como tu disse, eu vou comer tranquila, é a minha refeição, né? A refeição que eu talvez uma ou duas por semana que eu tô me permitindo realizar com prazer, né? E depois eu vou manter a minha rotina saudável, não é restrita, é saudável. Vida segue. E aí, outra coisa que eu Exatamente. falo também é sobre o iFood. iFood é outra coisa. Já ouviu falar? Sheila, iFood Oi. já aí não tem, né? Tem sim. Já ouviu falar no aplicativo? Tem, né? Tem, 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 né? tem um Já tem iFood aqui todo. sim. Pronto. Aqui tem, Tá. na minha cidade tem vários apps. Tá, pronto. Esse aplicativo de entrega, né? Que cresceu muito do ano passado para cá. E aí, o que é que eu Com falo, a gente? pandemia iFood não piorou. é sinônimo só de milkshake, pizza e hambúrguer. Tem de tudo, né? Então, tem de tudo. Então, uma terça-feira que Tem. chegou cansada em casa, que a gente sabe que isso acontece, não tá afim de ir pra cozinha, tá morta, a cabeça tá. Então, aí vou pedir o iFood, aí vem um hambúrguer, uma pizza. Não! Tem saladas, tem omeletes, tem crepes, Boa. tem de Muito bem tudo. Então, isso colocado. não é desculpa. Não é? Porque Eu eu até sei, essa no iFood, semana. eu pensei, que no iFood tem de tudo. Então, uma terça-feira, a Exato. gente né? Vai pedir algo que a gente poderia, nesse momento que você pensa, por que eu vou para pedir uma pizza agora em plena terça-feira? Não, deixa eu ver outras possibilidades. É olhar mais seletivo, aprender a fazer escolhas, né? Exatamente, né? E assim Aprender a a dar gente um passo, ir e voltar, A né? gente não pode julgar a vida dos outros, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o mundo é muito corrido, nosso tempo. Todo mundo tem as mesmas Sim, 24 horas, mas a gente produz e faz muita coisa. Então, assim, eu sempre digo isso. Às vezes, por não ter aquele alimento, a gente acaba caindo
nesses aplicativos, né? Aqui a gente chama de teleentrega, de lanches, enfim. Sim. E aí essa E às semana eu vezes tive uma desanima, situação. né, Sheila? É, Desanima porque não tem, porque não deu para fazer. Sabe que tem outras opções para fazer, né? claro, né? Essa semana, inclusive, eu passei por uma situação dessas, né? Tipo, tava numa correria e eu disse pro meu marido, vamos pedir alguma coisa assim, pede. Aí ele disse, o que que tu quer? Aí ele disse, assim, espetinho. E isso eu falo, por que que tu não pede espetinho? Eu pedi 2 espetinhos de peito de frango. Vocês vão rir de mim, né? Mas eu pedi 2 e tava delicioso. Comi os 2 espetinhos de peito de frango. Então, não é aquela coisa, eu posso escolher coisas, né, menos agressivas. Era o espetinho assado, peitinho de frango lá, delicioso. É tão Deu. gostoso também, não é? E isso que porque eu É quando queria a comer gente uma salada de um local aqui da cidade e a salada que eu queria estava em falta. Eu fiquei indignada, né? Mas dá para pedir várias coisas, sim, dentro dos aplicativos que vão trazer, sem sim, vão dúvida. nos manter ali numa linha mais saudável, com certeza. É isso, exatamente. Exatamente. Ana, vamos nos encaminhando aqui para o final, que a gente está quase fechando uma hora. Eu queria conversar muito mais, Pois é, filha. mas beirando as 10 da noite, eu acho que o Nem vi pessoal o vai tempo acabar passar, foi muito fugindo. bom. Não vi o tempo passar. Que coisa boa, né? Muito bom conversar contigo. Então, vamos ver se tem algum comentário aqui. Eu acho que eu já li todos que estavam aqui, tá? Te agradecer, Ana, pela tua disponibilidade. Eu sei que tu é uma pessoa que tem uma vida muito corrida, né? Mas se doou aqui para Temos, estar amiga, aqui para a gente temos. conversar. Fica aí o convite para outras lives, né? Para a gente conversar em outros momentos. Espero que, apesar da distância, a gente possa estar sempre em comunicação, trocando ideias aí, né? Sem E de dúvida. coração, Deus gratidão mesmo, né? Por dividir, né, um pouco da tua experiência aqui com os meus seguidores, né? E a gratidão pelos teus seguidores que estão aqui também, né? Fazendo presente aí para te assistir, me assistir também. Então, estou super feliz, adorei, quero mais encontros assim. Aí teve gente aqui que colocou, que acho que é paciente, seguidor meu, falando sobre os sotaquezinhos, né? 2 sotaques bem característicos. Sim, Aí a live fica bem gostosa, né? Pois ah, é, com Shelinha, certeza. adorei. Não vi nem o tempo passar, tá? Coisa Vamos, boa. A vamos. live vai ficar gravada, para quem não pôde assistir desde o início, essa live vai ficar gravada, então o pessoal pode assistir aí para ver os nossos sotaques, mas mais do que isso, ver todo o conteúdo aqui de valor que a gente trouxe para todos vocês. Sim, sim. Boa noite, Jeju. Ana, querida, um beijo grande, uma ótima noite para ti, mais uma vez gratidão. Obrigada a todo mundo que pôde assistir a nossa live, os seguidores da Ana, os meus. Fiquem com Deus e precisando de nós, nos directs aí. Beijo grande. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.